Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos começar mais uma coleção Dona Fada, é a coleção Bebês. A coleção Bebês é composta, assim como a coleção Iniciantes, de 4 vídeos. E todos os moldes que compõem essa coleção terão entre 3 meses e 3 anos. Para quem não sabe ainda, eu tenho um grupo no Facebook e eu observo os comentários, os pedidos, e através dessa observação eu concluí que muitas pessoas têm vontade de começar um pequeno negócio em casa de costura e têm receio do investimento em tecidos. Então elas preferem começar fazendo roupas menores, porque gasta menos tecido, evidentemente é um investimento menor. Em função disso, eu resolvi fazer essa coleção Bebês, que é uma coleção onde praticamente todos os moldes são feitos com no máximo meio metro de tecido. Como é o caso desse. Aqui o vestidinho foi feito com meio metro e a calça foi feita com mais meio metro. Então é um investimento pequeno para quem tem receio de já começar investindo muito, porque não sabe se vai ter boa venda ou não, enfim, o receio é justificado. Então nós damos início hoje à coleção Bebês com esse modelo. Ele é fornecido em 4 tamanhos do vestido e 4 tamanhos da calça. São ao todo então 8 peças, que variam de 6 meses a 2 anos. E aqui é importante esclarecer o seguinte: neste molde, quando você chega, por exemplo, no tamanho 12 meses, você vai encontrar lá 12, 18 meses. O que significa isso? Significa que aquele tamanho 12, ele cabe até numa criança entre 12 e 18 meses. Quando você encontra em um molde, por exemplo, anunciado ali 9, 12 meses, ele quer dizer que cabe numa criança entre 9 e 12 meses. 12, 18, entre 12 e 18. 18, 24, entre 18 meses e 2 anos. O tamanho 2 anos já está feito especificamente para uma criança de 2 anos para cima. E vai caber, eventualmente, se a criança tiver um tamanho padrão, até 2 anos e meio, às vezes até 3. Bom, explicado isso, nós vamos então dar início à nossa costura. Vamos lá? Vamos então ver as peças que nós vamos usar. E neste modelo são várias. Bom, nós vamos cortar a parte das costas da pala do vestidinho 2 vezes. Uma vez no forro e uma vez no tecido principal. Ela deverá ser cortada na dobra do tecido. A parte da frente nós vamos cortar 4 vezes. 2 no tecido principal e 2 no forro. Ela não é cortada na dobra porque ele é aberto na frente. A parte da frente da sainha do vestido nós cortaremos também 2 vezes. Está aqui, só no tecido principal, não é forrada. A parte das costas será cortada uma vez na dobra do tecido. Também não é forrada, então é só no tecido principal. E por fim nós cortaremos o tapa-fraldas 2 vezes. Está aqui, 2 vezes. Se ele não tem costura na lateral. Esse tipo de tapa-fraldas ou shortinho, ele gasta bastante mais tecido do que aqueles que parecem uma calcinha, mas ele veste bem melhor também e tem, claro, um efeito diferente. Além deles, nós vamos riscar a nossa gola no tecido. Como nós vamos fazer um acabamento em cianinha nesta gola, nós vamos riscar no lado direito do tecido. Este daqui é o forro. Então, como eu risquei? Eu peguei a minha gola, alinhei a parte reta no fio do tecido, risquei. E eu risco também aqui o centro. Por que isso? Para poder alinhar quando eu virar e ficar perfeitinho, a gola não ficar torta. Então, a gente vai alinhar e riscar a outra metade.
Depois disso, nós vamos, olha, isso daqui é o tecido principal da gola. Nós não vamos usar ele agora, tá bom? A primeira coisa que nós vamos fazer é riscar no direito do tecido do forro e agora colocar a cianinha. A cianinha vai ser costurada da seguinte maneira. Ela vai ser costurada apenas aqui na parte externa da gola. Aqui é o decote, não vai ser costurado. Nós vamos alinhar a ondinha de baixo aqui da cianinha exatamente na linha que nós fizemos. Vamos alinhando com cuidado, devagar e costurando essa cianinha desta maneira, com a ondinha alinhada no risco da gola, a cianinha para a parte de dentro da gola. E vamos costurar aqui pela ondinha de baixo. Nós vamos então costurar ao redor de toda a gola, lembrando, do lado direito do tecido do forro e apenas no forro. Depois que nós costuramos a cianinha, nós vamos então pegar o nosso tecido principal, o lado direito, virar sobre o lado direito do forro, onde está a cianinha. Vamos alfinetar e vamos agora costurar acompanhando a primeira costura que nós fizemos. Eu deveria ter costurado com linha contrastante para vocês verem melhor, mas eu me esqueci. Aqui está a costura que nós fizemos. Nós vamos acompanhar essa costura, fazer uma costura por sobre ela, ao redor da gola toda, como fizemos com a cianinha. Eu não sei se está dando para vocês verem, não deve estar. Mas eu costurei com linha branca exatamente em cima da linha laranja com a qual eu havia costurado a cianinha. É importante aqui, para facilitar o trabalho, que vocês escolham para forro um tecido que tenha transparência. Porque agora nós vamos precisar recortar e não devemos cortar a cianinha que está aqui para fora, porque a cianinha desfia. Se nós cortarmos, é perigoso na hora da gente virar ela soltar. Então nós vamos ver onde está a cianinha e cortar para baixo dela. Se você estiver usando um tecido que não dá para ver, você cinta a cianinha com o dedo e vá marcando o final da cianinha para evitar de cortar a cianinha. E nós vamos recortar agora então a borda, conforme eu falei, sem cortar a cianinha, e o decote aonde ele foi riscado. Se o seu tecido é transparente, dá para ver, tudo bem. Se não é, você recoloca o molde sobre o tecido e risca novamente o decote. E nós vamos agora recortar no decote. Não para cima do decote, tá bem? Exatamente na linha do decote. E aqui está. Recortamos na linha do decote e deixando a cianinha aqui embaixo inteira, sem recortar. Agora é só virar a golinha. Uma vez virada, nós vamos passar a ferro. A gente puxa assim a cianinha com a unha e ela vai ficar assentada direitinho. Passado a ferro, vamos reservar a gola e começar a fechar a pala. Nós costuramos as duas partes da pala, tecido principal e forro. Nós alinhamos o ombro direito do tecido voltado para o direito do tecido, alinhamos e costuramos. Fizemos isso no forro e no tecido principal. Depois nós levamos ao ferro e abrimos essas costuras com o ferro. E estamos aqui então com os dois já fechados pelo ombro. E agora nós vamos então colocar a golinha na pala. Aqui é o seguinte, nós temos duas opções. Como eu cortei como forro o mesmo tecido que eu estou usando para o tapa-fraldas, nós podemos usar tanto esse lado quanto esse como lado direito. O mesmo diz respeito à gola. Ela está de um lado com o tecido principal e eu usei o forro com o mesmo tecido do tapa-fraldas. Então nós podemos colocar essa golinha desta maneira ou desta maneira, fica a critério de vocês. Se vocês usarem como forro o mesmo tecido
do tapa-fraldas, tá bom? Caso contrário, o tecido principal da gola terá que estar assim como o do forro, ambos voltados para nós. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é nós vamos encontrar aqui o centro da gola. Está aqui o centro da gola. Depois nós vamos encontrar o centro das costas. Então, nós vamos alinhar os ombros. Encontramos o centro das costas. Isso feito, nós vamos alfinetar a nossa golinha primeiramente aqui no centro. Alfinetamos e vamos vir agora alfinetando um dos lados, sem puxar a gola e sem puxar o tecido de baixo, naturalmente. Costura do ombro aberta. Alfinetada a primeira metade, nós vamos alfinetar a segunda. E nós temos que observar aqui que a distância do centro da frente até a gola seja a mesma dos dois lados. Então, nós vamos alinhar a gola, vamos alinhar o centro da frente com o centro da frente que já está alfinetado, pegar a gola, alfinetar e agora alfinetar o resto a partir deste ponto. Observamos que a costura do ombro do lado de lá também esteja aberta e terminamos de alfinetar. Agora nós vamos passar uma costurinha bem rente à margem, apenas para segurar essa gola no tecido que nós estamos usando como sendo o tecido principal. Costurada a golinha no tecido principal, nós vamos agora colocar o forro. Nós vamos virar o forro. O direito do forro sobre o direito do tecido principal. Desta maneira. Vamos alinhar o centro da frente e vamos agora costurar ao redor do decote. Nós alinharemos aqui a costura do ombro. Alinharemos a costura do outro ombro. E depois de feito isso, nós terminamos então de alfinetar o decote. Alfinetamos também o centro da frente, porque ele também vai ser costurado. E agora, com tudo já alfinetado, nós vamos para a máquina e aqui no decote nós vamos usar apenas meio centímetro de costura. Isso estará anotado no molde. Decote e cava serão costurados com apenas meio centímetro de costura. Aqui na parte do centro da frente, vocês podem usar 1 centímetro. Decote e cava não. Então, vamos costurar centro da frente e decote. Não vamos costurar a cava nesse momento. Uma vez costurado o decote e o centro da frente, nós vamos agora fechar as cavas. Precisamos nos lembrar que nós estamos com uma gola aqui dentro e que o ombro é estreito. Então, nós vamos enrolar essa gola até o máximo que a gente consegue aqui perto da costura que já está feita. Vamos virar o tecido do forro sobre o tecido principal, alinhar os ombros primeiramente. Alfinetamos e agora nós vamos alfinetar o restante e depois de alfinetado nós vamos costurar também usando meio centímetro de margem de costura. Por que isso? Porque se a gente usar muita margem de costura, nós vamos ficar com o ombro muito estreito. Fica difícil depois para virar para o lado direito. Então, nós vamos usar, como usamos meio aqui no decote, usaremos meio aqui também na cava. E estão as duas cavas costuradas. Eu vou dar uma dica para vocês que é a maneira como eu costuro. Eu não alfineto tudo. Eu alfineto o ombro, alinhando as costuras do ombro. Depois eu vou para a máquina, coloco a agulha da máquina aqui no ombro, dou um retrocesso, venho de um lado, viro, coloco a agulha da máquina no mesmo lugar, dou um outro retrocesso e venho até o fim. Evita ficar colocando e tirando alfinete. Mas se você tem insegurança, alfinete. Se precisar, até alinhave, tá bom?
Depois que nós costuramos tudo, então nós vamos fazer os piques nas costuras curvas. As costuras curvas nesse caso são as duas cavas e o decote. A única costura reta aqui é o centro da frente. Fizemos os piques, tiramos o excesso aqui na esquininha do centro da frente e agora podemos virar para o lado direito. Vamos puxar a nossa golinha aqui pela parte das costas, que é a parte que está fechada. A parte que a gente usa para puxar é sempre a parte que está fechada. Então, nós vamos puxar um lado e agora o outro lado. Da mesma maneira, puxamos pela golinha. Depois que nós viramos para o lado direito, nós vamos passar a ferro assentando todas essas costuras, bem assentadinho. E depois de assentada, só depois de assentada e passada a ferro, nós vamos passar uma costura aqui rente à gola, com as costuras assentadinhas. Vamos começar a costura aqui desse lado, bem rente à linha que separa o decote da gola. E vamos costurando até chegar aqui do outro lado. Não precisa costurar até o final, só até o final da gola. Mas isso, repito, depois de assentadas as costuras todas, a ferro. Depois também que nós costurarmos a gola, nós vamos então fechar aqui as laterais. Para isso, a gente alinha frente direito do tecido com direito do tecido na lateral, avesso do tecido com o avesso. E vamos passar uma costurinha de lado a lado. Passado a ferro, costurada a golinha, costuradas as laterais, nós temos a nossa palhinha aqui pronta. E vocês observem que nós temos aqui uma pala com dupla face. Este é um dos lados e este é o outro lado. Nós poderíamos fazer esse vestido inteiro, inclusive com dupla face, mas eu não vou fazer desta vez. Numa outra oportunidade eu mostro para vocês como faz. Então nós podemos escolher a nossa pala na hora que nós formos colocar a saia. E vamos então ver como fazer a saia. Nós temos aqui a parte das costas da nossa saia. É a parte que foi cortada na dobra do tecido. E temos aqui as duas partes da frente. A parte reta é a lateral, que nós vamos costurar na lateral da parte das costas, dos dois lados. Então nós colocamos o direito do tecido da frente virado para o direito do tecido das costas, costuraremos as duas laterais. Depois de costurada, passaremos overlock ou zigue-zague e rebateremos essa costura como mostrado no vídeo rebatidos. Depois de rebatidas as duas costuras, nós vamos passar um overlock ou zigue-zague ao redor da barra todinha. Se você não tiver overlock e for usar o zigue-zague, passe um zigue-zague mais larguinho e mais juntinho, para ficar mais semelhante a um overlock. Nós costuramos as laterais, passamos um overlock ou zigue-zague. Rebatemos a costura pelo lado de fora. E passamos um overlock ou um zigue-zague fechadinho ao redor de toda a barra. Isso deve ser feito com bastante cuidado para não deformar o desenho da barra. E agora nós vamos fazer aqui a mesma coisa que fizemos na gola. Nós vamos costurar a cianinha, alinhando a parte, a ondinha aqui de baixo, alinhando ao overlock ou zigue-zague e vamos costurando ao redor da barra toda de um lado ao outro. Depois que nós costuramos a cianinha, e vocês observem que ela não está colada lá na margem, ela está junto à linha aqui do overlock. Então depois que nós costuramos, nós vamos agora virar para o lado de dentro e vamos passar uma outra costura. Eu normalmente tenho mostrado para vocês que eu passo uma costurinha rente à divisão entre a cianinha e a saia. Hoje eu vou passar com zigue-zague, para que vocês vejam uma outra opção. Ela segura melhor, inclusive, a parte de dentro e fica um acabamento super bonitinho também. Largura, extensão e largura do zigue-zague vocês terão que testar
na máquina de vocês, tá bom? Porque as máquinas não são todas iguais. Então nós vamos passar esse zigue-zague segurando essa cianinha para dentro ao redor da borda todinha da barra. E aqui está o acabamento que fizemos com zigue-zague em vez de costura reta. Ele fica muito gracioso por fora e dentro também fica um acabamento mais perfeitinho. A costura interna está presa no zigue-zague. Agora nós vamos então colocar a saia na pala. E agora, como nós temos uma pala que nós fizemos em dupla face, chegou o momento de escolher que lado nós vamos usar. Nós podemos colocar dessa maneira ou dessa maneira, fica a critério de vocês. Bem, a colocação desta saia na pala é idêntica ao primeiro vídeo que nós fizemos para o canal. Ele também é uma bata que tem a frente aberta, então a colocação lá está muito bem explicada. Eu vou remeter vocês àquele vídeo para vocês verem como é que coloca. A diferença exclusivamente é que aqui nós temos uma costura na saia e uma na pala. Então nós vamos alinhar as costuras antes de franzir a saia. O resto está muitíssimo bem explicado lá. Então nós vamos assistir aquele vídeo para fazer essa colocação e guardar aqui o nosso tempo restante para fazermos o tapa-fralda, que é conjunto com o mini vestidinho. Aqui está o vestidinho já com a saia presa. Eu vou deixar 2 links aqui para vocês verem como fazer no vestido aberto. Ele é bem mais fácil de fazer do que quando o vestido já está fechadinho. Uma gracinha, né? Já está alfinetadinho e a minha sugestão é que vocês façam isso. Alfinetem, alinhavem e depois pelo lado de fora passem uma costurinha rente. Podem, se quiser, também fazer o acabamento aqui à mão e depois passar a costura à máquina. Fica melhor ainda. Bem, vamos começar então a calça, o tapa-fraldas. E o tapa-fraldas é facílimo de fazer. Nós vamos colocar direito sobre direito de ambas as peças. Vamos alinhar, costurar os 2 ganchos, o gancho das costas, o gancho da frente. Depois de costurado, aqui na costura curva, nós vamos fazer os piques. E depois de feitos os piques, nós vamos passar o overlock ou zigue-zague, mantendo essa costura reta. Dessa maneira. Aqui já foi passado o overlock, vocês vejam, aqui está o pique, o overlock está mantendo a costura reta. Depois de passar o overlock ou zigue-zague, nós vamos abrir e pelo lado direito fazer a costura rebatida, que nós já sabemos fazer. Quem não sabe ainda, tem um vídeo aqui no canal de costuras rebatidas. E aqui está, nós costuramos, pelo lado direito nós rebatemos a costura. Depois de rebater as 2 costuras do gancho, nós vamos fazer uma pequena barrinha aqui na cintura do tapa-fraldas. Essa pequena barrinha é virar tipo 3 milímetros e passar um zigue-zague. É o primeiro acabamento para a canaleta que nós faremos. Feita essa barrinha, nós vamos colocar a cianinha aqui na barra das perninhas. E a cianinha aqui será colocada da mesma maneira como foi colocada na saia do vestidinho. Então a gente não precisa repetir. Colocada a cianinha, nós estamos aqui com o nosso tapa-fraldas do lado avesso. Nós vamos marcar aonde nós colocaremos o elástico e depois nós colocaremos o elástico. Aqui no molde do short tem uma marcação aproximada de onde seria o elástico. Eu digo aproximada porque isso, a colocação do elástico vai determinar o tamanho do babado. Então vocês podem aumentar ou diminuir isso ao gosto de vocês. Aqui no molde, essa marcação está sendo feita a 3,5 cm da barra. Como nós usamos meio centímetro aqui, seria 3 centímetros aqui para cima. Para que a colocação do elástico fique perfeitinha, nós vamos marcar com a nossa canetinha. A canetinha própria para tecido, tá bom? A gente marca como vocês estão vendo, acompanhando o desenho da barra.
nós faremos essa marcação dos dois lados do tapa-fraldas, nas duas perninhas onde vão ser colocados os elásticos. Aqui cabe uma explicação. Tanto para colocar a cianinha na barra quanto para a colocação do elástico, existem duas opções. A primeira seria você fechar primeiramente os fundilhos aqui do tapa-fraldas, depois fazer a barra, colocar a cianinha. Quem tem mais prática pode fazer isso. Depois da cianinha, colocaríamos o elástico já com a perninha fechada. Para quem não tem muita prática, o método mais simples é esse que eu estou mostrando para vocês. Nós colocamos a cianinha, fazemos a barra com o short ainda aberto, marcamos a colocação do elástico ainda com o short aberto e vamos colocar o elástico com o short aberto. Para facilitar a colocação do elástico, nós achamos aqui o meio da perninha. Olha, está aqui, ó. Vamos pegar o elástico na medida indicada no molde e vamos achar o meio desse elástico. Está aqui. Agora nós vamos colocar esse elástico aqui no meio da perninha. Vamos na máquina, passamos uma costurinha, um retrocessozinho aqui rápido, só segurando esse elástico aqui no meio. Depois nós vamos segurar esse elástico aqui no final da perna, da mesma maneira como seguramos aqui. Eu vou colocar um alfinete e faz de conta que a gente já costurou. E do outro lado a mesma coisa, vamos prender o elástico lá do outro lado. Aí na máquina com o zigue-zague nós vamos puxando esse elástico e passando o zigue-zague acompanhando a marcação que nós fizemos do próprio elástico. Esta é a maneira mais simples da gente colocar. Eu vou colocar e mostrar para vocês como fica bonitinho. E aqui está. Quando a gente for colocar o elástico aqui no comecinho, vocês deixem um fio mais comprido, a linha mais comprida, para poder segurar e tensionar o elástico no comecinho. Depois a gente pode segurar o próprio tecido. Então nós colocamos, aqui logo no comecinho vocês não franzam, deixa o elástico livre e fomos costurando até o final. Muito rápido e muito simples. E o efeito é uma gracinha, ele fica um babadinho assim por igual, uma belezinha. Depois de feito isso, nós vamos então fechar o fundilho. Estão aqui os dois fundilhos. Nós vamos alinhar aqui as cianinhas, alfinetamos. Alinhamos as duas cianinhas do lado de lá, alfinetamos. Alinhamos agora a costura do centro e vamos agora costurar de um lado a outro. Fechamos os fundilhos, passamos um zigue-zague, eu não usei overlock, passei o zigue-zague e rebati essa costura com zigue-zague também. Ele não fica solto aqui, fica muito bem feitinho. E olhem só que efeito bonitinho que dá esse babadinho no próprio tecido. Bem, agora nós vamos então fazer a canaleta para colocar o elástico. Este molde foi feito para elástico de 2 centímetros, então nós já usamos 3 milímetros aqui. Vamos virar aqui mais cerca de 2 centímetros e alguns milímetros e passar uma costura ao redor da cintura toda, deixando aberto um trecho para a colocação do elástico. Depois de franzidinho ele fica assim, olha, parece um bombom, não parece? Tá aqui, nós fizemos a canaleta, deixamos um trecho aberto. Uma dica, para você fazer essa canaleta bem direitinho, você marque a medida que tem que virar e vai virando conforme a marcação. Ela fica toda por igual, toda perfeitinha. Agora nós vamos colocar o elástico. E aqui vai mais uma dica para a colocação do elástico. Eu tenho um determinado comprimento para cortar para este tamanho de tapa-fraldas. Então o que eu faço? Em vez de cortar o elástico, eu marco
o comprimento total dele, onde eu deveria cortar, mas não corto. Marco e marco o começo também. Essa marcação que eu fiz, tanto aqui onde eu vou depois cortar o elástico, quanto aqui no começo, serve para que eu tenha certeza que o elástico vai sair sem ter virado dentro da canaleta. Então eu vou colocar o passador do elástico e vou começar a passar esse elástico. Passando e puxando. Eu vou ignorar o comprimento, eu vou passar esse elástico todinho sem franzir. Vejam, aqui eu já cheguei onde eu teria que cortar, mas eu vou ignorar e vou continuar colocando esse elástico para dentro. Estamos aqui chegando ao final, olha. Então nós vamos puxar, saiu do lado que entrou, tá perfeito. Por que que eu faço isso? É mais fácil você verificar se o elástico tá todo retinho, se ele não virou dentro da canaleta, sem o franzido. Então eu cheguei aqui ao final, eu vou alfinetar esse elástico para que ele não saia. E vou começar agora a puxar o outro cuidadosamente, na mesma posição em que ele está, até que apareça a marcação que eu fiz. Tá aqui, olha, que eu sei que é o final do elástico. Então agora eu posso cortar. Tá aqui o lado direito do nosso elástico, tá aqui o lado direito do nosso elástico do outro lado. Ele entrou e saiu do mesmo lado, então ele não está virado dentro da canaleta. Eu vou agora passar uma costura segurando as duas pontas, uma deste lado, uma deste lado. Vejam, já costuramos. Então está aqui, olha, preso de um lado, preso do outro. Nós sobrepusemos 1 centímetro, que é a medida que tem no molde para essa sobreposição. E é importante aqui esclarecer o seguinte: crianças não têm a mesma medida. Os moldes são feitos baseados na medida padrão. Em especial, comprimento de manga, comprimento de vestido, largura do elástico no short, o ideal seria que vocês medissem antes, tá bom? Porque as medidas fornecidas são medida padrão. Bom, voltando aqui para o nosso short. Então agora nós vamos puxar. E vocês vejam que delícia. O elástico está inteirinho aqui, bonitinho. Se houver algum lugar onde ele está um pouquinho dobrado, você consegue tirar facilmente, porque ele não está enrolado. Gente, eu acho uma gracinha esse tipo de tapa-fraldas, viu? Bom, agora nós vamos então fechar aqui a abertura que ficou. A gente vai puxar e fechar a máquina mesmo. Normalmente, quando a gente coloca um elástico, a gente passa uma costura horizontal aqui ao redor da cintura toda para que ele não fique virando com o uso. Existe uma outra maneira da gente fazer isso que daria menos trabalho se você precisar trocar o elástico, porque no momento que você precisa trocar um elástico que está com uma costura no centro, dá um trabalhão, vocês sabem, tem que desmanchar a costura toda. Então o que eu faço para evitar fazer a costura do centro? Eu faço uma costura aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Pronto, ele não vai mais virar dentro da canaleta. E é isso então que nós vamos fazer para terminar o tapa-fraldas do vestidinho. Aqui está o vestidinho, como eu já mostrei para vocês, ainda não terminei. Vou fazer esse acabamento e eu farei à mão e depois passarei uma costura por fora. Eu sempre faço assim, tá? Eu falo para vocês alfinetarem, costurarem, ou alinhavarem, costurarem, porque dá menos trabalho. Mas eu faço tudo à mão primeiro, depois eu passo uma costura por fora. E vocês vejam, olha aqui, ó. Mesmo antes de estar pronto, olha que bonitinho, uma fofura, né? Uma das coisas que eu acho bom em costura é que o resultado é esteticamente bonito, é uma coisa que parece que ilumina o dia da gente. Bom, eu vou fazer então aqui as casinhas e aqui ele vai ser abotoado só na pala. A parte aqui de baixo vai ficar abertinha. Vou fazer as casinhas, pregar os botões.
terminar aqui o acabamento interno e terminar a parte do elástico aqui do tapa-fraldas. Fotografar para a gente ver como é que ficou. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.